Olá pessoal, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Vamos falar um pouquinho sobre informática que pode cair no seu concurso, o concurso que vai acontecer domingo agora do TRT-RJ. Falar principalmente dessa banca OACP, tem muitas questões por aí para a gente poder discutir. E nessa primeira parte da aula eu quero primeiro dar boa noite para todo mundo. Olá pessoal! Podemos interagir o tempo todo com o chat. Se você quiser mandar uma mensagem aí para o professor, se você quiser fazer uma pergunta, aproveita nosso tempo. No final lá vou abrir espaço para estar respondendo todas elas e vamos começar, que a gente não pode perder tempo. É bem rapidinho para a gente poder falar muito. O que pode cair? A primeira coisa que eu trago para vocês é o que pode cair. O que norteia para a gente é o edital, e eu nada melhor do que trazer o edital para vocês, e dentro do edital eu vou falar já questões que podem vir cair no seu concurso no próximo domingo. Primeiro a gente vai falar sobre conceitos e fundamentos básicos. Quando a gente fala de conceitos e fundamentos básicos, temos que lembrar que o processador e CPU é a mesma coisa, que ele tem uma velocidade que é medida em frequência, em hertz. Hoje os processadores têm gigahertz. Temos que falar que cada processador tem um núcleo, esse núcleo é core. Então, core duo é 2 núcleos, core quad são 4 núcleos, octa-core são 8 núcleos, deca-core são 10 núcleos. Temos que falar de memória, memória principal, que é a memória RAM, a memória primária, aquelas que auxiliam no processamento de dados, memória secundária, a memória secundária é aquela que armazena os dados de maneira definitiva, permanente, são as memórias não voláteis. Tem que lembrar do HD, CD, DVD, Blu-ray, pendrive, cartão de memória. Todas essas informações são conceitos básicos de como o computador funciona, como ele armazena, como ele transmite dados de um lado para o outro. Próximo tópico ali é o conceito de utilização dos principais softwares utilitários. Aí ele bota um monte de software aqui para vocês. Compactadores de arquivos. Temos que lembrar que tem um WinRAR, que ele compacta no formato .rar. Um zip, que ele pode compactar no .zip, o 7-zip, que compacta no formato 7z, e lembrar também que o sistema operacional, tanto o Windows 7 quanto o Windows 10, ele coloca na sua prova, na banca, falando dos dois sistemas operacionais, que eu posso clicar com o botão direito, enviar para pasta compactada, e a pasta compactada é salva no formato .zip. Então, tanto o Windows 7 quanto o Windows 10 trabalha com formato .zip, pode cair na sua prova. A banca já perguntou sobre isso em outros concursos, então é interessante saber .zip, tanto o Windows 7 quanto o Windows 10. Quando a gente fala de chat, bate-papo, é o que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente está falando de forma síncrona. Quando você manda mensagem, eu recebo no mesmo momento e posso responder. Diferente de um fórum, de uma lista de discussão, que a gente manda de maneira assíncrona. Eu mando a mensagem e quando você se conectar, entrar nessa lista, vai conseguir ler. O fórum é um site, a lista de discussão é feita através de e-mail. Clientes de e-mail tem que saber do Outlook, tem que saber do Thunderbird, são programas e clientes de e-mail. E eu trago uma coisa aqui para e-mail, tem que lembrar que no e-mail o D é o remetente, quem está enviando a mensagem. Quando a gente falar no para, eu posso botar mais de um usuário escrito ou colocar nenhum ali. Basta separar esses usuários com vírgula, com ponto e vírgula. O para é o destinatário, para quem vai a mensagem. Eu posso mandar uma cópia carbono ou com cópia para outros usuários. E esse com cópia, o CC, todos os demais usuários vão saber que ele respondeu, mas se eu quiser, posso também deixar em branco. Posso também preencher o com cópia oculta ou cópia carbono oculto, CCO. Quem eu colocar na lista do CCO, os demais usuários para CC e quem mesmo tiver no CCO não vão ficar sabendo que ele foi enviado para esse usuário que está dentro do CCO. Para preencher, para enviar o e-mail, o D é preenchido automaticamente. Eu preciso preencher pelo menos uma pessoa para receber. Pode estar no para, pode estar no CC ou no CCO. Não preciso preencher todos, não preciso preencher sempre um deles. Pode ser direto no CCO ou no CC, independente de como for. O próximo é o assunto. Se eu escrever o assunto aqui e colocar um e-mail, essa mensagem não vai ser enviada por esse e-mail. O assunto é o título da minha mensagem. Posso deixar em branco? Também posso deixar em branco, não tem problema.
Depois do assunto, vem o local onde eu vou escrever o corpo do texto. E aí meu texto pode ser em HTML, pode ter hiperlink, sem problema nenhum. E por último, ainda tem um clipsezinho. O formato do clipse é quando a gente anexa um arquivo. Eu posso anexar arquivos, então posso anexar arquivos sem problema nenhum. Preciso escrever no corpo do texto? Não. Preciso anexar arquivo? Não. Preciso escrever no assunto? Não. Preciso preencher pelo menos um para CC ou CCO. É somente um deles. Ou posso preencher todos, posso anexar arquivos. E aí é interessante saber que nos e-mails, os arquivos que a gente recebe, a gente tem que passar um antivírus, tem que verificar que pode vir com vírus, mesmo de pessoas conhecidas. Reprodutores de vídeo. Normalmente o reprodutor que cai é o Windows Media Player, que já vem. Hoje a gente já tem reprodutores de áudios, como o Groove também, dentro do Windows 10. Temos que conhecer principalmente os formatos de vídeo. MP4, a gente tem que saber o Movie, tem que saber o formato WMV e outros formatos MKV que pode estar caindo na sua prova. Além disso, tem que saber os formatos de áudio, MP3, ACC e outros formatos também, CDD. Visualizadores de imagem. A gente tem que saber que o visualizador do Windows, no Windows 7 tem o visualizador de imagens. Já no Windows 10 a gente também tem outro tipo de visualizador, como eu posso abrir num Paint, por exemplo, para a edição direto dessa imagem. É importante saber os formatos de imagem, BMP, que é gerado pelo Paint, o PNG, que é uma foto de alta qualidade, o JPG ou JPEG, que é o mais conhecido, GIF, que é uma imagem animada, o ICO, que é a imagem de ICOs e outras imagens. Antivírus. O antivírus é um programa para proteger o computador contra vírus. Hoje, alguns antivírus também vêm com anti-spyware. Anti-spyware é antiprograma espião. Antivírus é antiprogramas que podem contaminar o seu computador, contaminar um programa e fazer cópias dele após contaminar. O vírus, para ele contaminar a máquina, ele tem que ser executado a primeira vez. Diferente de um worm. O worm, ele ataca as vulnerabilidades do sistema, fazendo cópia de si mesmo e se espalhando. Já o spyware, o programa espião, temos exemplo o Keylogger, que captura tudo que você digita, o Screenlogger, captura toque na tela ou clique na tela, os Z-Bots, que são os robôs eletrônicos, eles ficam monitorando o seu sistema, ficam monitorando a rede para capturar informações, para capturar dados e mandar para um atacante. Identificação e manipulação de arquivo. Olha só, identificação tem que conhecer os tipos de arquivo. DocX, que é do Word, ODT, que é do Writer, PPT, PPTX, que é do PowerPoint, ODP, que é do Impress, XLSX, o XLS, que é do Excel, o ODS, que é do Calc, e outros demais arquivos que eu já falei, o 7Z, Zip e RAR, que são arquivos compactados, cada um abre num programa diferente. Tem que conhecer as fotos, os vídeos, as imagens, todas elas. Backup. Lembrando de backup, backup total, ele faz cópia de tudo. Tem que ter pelo menos um backup total. Eu posso ter backup incremental. Ele vai fazer acrescentando novos arquivos ao meu backup inicial. E o backup diferencial, ele vai comparar com os arquivos, aqueles que estiverem desmarcados, ele vai fazer o backup, a cópia de segurança. Backup, cópia de segurança. Periféricos do computador. Tem que saber que a gente tem periféricos de entrada, periféricos de saída. Tem aqueles que são somente de entrada. Quem são os somente de entrada? Mouse, teclado, scanner, webcam, microfone. Tem que saber daqueles periféricos somente de saída. Temos o monitor, temos o projetor, temos a impressora, temos a plotter, que é uma impressora compridona, temos aqueles dispositivos que fazem dupla função, por exemplo, entrada e saída, aí a gente bota os dispositivos de memória nesse caso, HD, o pendrive, o cartão de memória, todos eles fazem dupla função. Os dispositivos de comunicação também, placa de rede, Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi, além do monitor touchscreen, a multifuncional,
são periféricos que fazem dupla função, tanto entrada quanto saída de informação. Ambientes operacionais, utilização do sistema operacional Windows 7 e Windows 10. Nesse momento eu peço para vocês entrarem lá no seu painel de controle, lá do seu computador, ou depois quando a gente acabar a aula, faz isso depois, é melhor, e verifica tudo que tem no painel de controle. Quando a gente falar do Windows 10, além do painel de controle que ele ainda tem, entra no configurações para você ver. E aí pode pedir algumas teclas de atalho, cai algumas teclas de atalho pela essa banca. Eu vou chamar a atenção do Windows 10, que é coisa nova. Eles acrescentaram ali, fizeram uma retificação, adicionaram no seu edital já no finalzinho. Então aqui ó, a gente tem o central de notificações, ele mostra notificações do sistema, eu posso habilitar ele com Windows, tecla Windows, aquela tecla do sistema operacional que está no seu teclado, mais a letra A. E essa central de ações aqui, eu vou poder ver brilho do monitor, ativar e desativar o Bluetooth, ativar e desativar a placa de rede sem fio. Então, central de ações. Esse aqui é o Cortana, seu assistente digital. Ele é tipo Siri, tipo o próprio Google do Android. Ele vai te ajudar. Se você falar para ele, ei, Cortana, ele acorda, habilita. Isso sim, se na configuração dele, você pode entrar pelas configurações Windows mais C e configurar para que ele acorde no Ei Cortana. Posso pesquisar arquivos, pastas no computador, programas e aplicativos no computador. Se ele não encontrar no computador, ele procura na internet usando o mecanismo de busca, normalmente o Bing, que é da Microsoft, mas pode usar também da Google. As configurações, então lá no menu iniciar, quando você clica no menu iniciar, tem as configurações. E eu posso habilitar ela com a tecla Windows mais I. Ele abre as configurações, tem diversas configurações do computador. Visão de tarefa. Se eu tivesse que chutar uma questão de prova, eu chutaria visão de tarefas. O que é visão de tarefas? Visão de tarefa me permite ver as tarefas que estão abertas, todos os programas que estão abertos na minha área de trabalho. E também permite criar uma nova área de trabalho. Se eu apertar a tecla Windows Tab, ele me mostra as tarefas abertas e vai ter lá um mais para adicionar uma nova área de trabalho. Tem tecla de atalho para também criar direto uma nova área de trabalho. Windows Ctrl D, D de desktop, área de trabalho, ele cria direto uma nova área de trabalho. Você pode ter até 4 áreas de trabalho para você. Temos esse aqui que são nossas pessoas, os contatos. Eu posso conectar com uma conta Microsoft, habilitar o Skype, por exemplo, o OneDrive, os contatos que eu tenho lá, e trocar mensagem direto, receber notificações de usuário que modificou ou não modificou. No Windows LNK, Windows Ink, dentro dele tem notas autoadesivas, eu tenho como escrever na tela, fazer esboço de desenho e outras formatações a mais. Esse aqui é o menu iniciar novo, o Windows 10, quando eu abro o menu iniciar está aqui com Ctrl ESC ou somente a tecla Windows, uma coisa ou outra vai acontecer de abrir. Se eu clicar nessas 3 barrinhas, ele expande o menu iniciar e eu tenho o botão desligar, ligar o computador, configurações e mexer na conta de usuário. Aqui eu tenho o menu iniciar como era antigamente. O que é esse menu iniciar como é antigamente? Os programas mais usados aparece logo aqui em cima e aqui para baixo me aparecem os programas todos que estão instalados no computador em ordem alfabética. Posso clicar com o botão direito e desinstalar. Posso clicar com o botão direito e adicionar. Essa área é a área do Windows Metro, lembra? Que foi acrescido no Windows 8, o ambiente Metro, onde eu posso colocar ícones, botar de diversos tamanhos, largo, normal, posso botar menorzinho, que é estreito, eu posso botar grande, que é um grandão. Então tá aí o menu iniciar. Utilização de editores de texto, de editores de planilha e PowerPoint. Lembrando que entrou o LibreOffice, tanto Writer, Calc e Impress, além do Word, Excel, PowerPoint. E eu trago para vocês, primeiramente, a barra de ferramentas formatação, onde eu posso mudar a fonte e aí eu chamo uma atenção. Todos os ícones começam com a letra A no Writer. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, limpar a formatação, cor da fonte e realce. Trouxe aqui também as teclas de atalho. Ctrl B de black, negrito. Ctrl I de itálico.
Ctrl U de um underline, aquele tracinho embaixo, sublinhado. O taxado não tem tecla de atalho. O sobrescrito é Ctrl Shift P, subescrito é Ctrl Shift B e as outras não caem muito em prova em termos de tecla de atalho. Lembrando que no Microsoft Word, aí vale para o Excel e PowerPoint também, as teclas de atalho são diferentes. Qual é a fonte padrão? Calibri tamanho 11, posso aumentar a fonte, diminuir fonte, maiúsculas e minúsculas, limpar a formatação. Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I, sublinhado, Ctrl S, taxado, não tem tecla de atalho, subescrito é Ctrl mais igual, sobrescrito, Ctrl Shift mais, e aí o mais é tecla de atalho também, efeito de fonte, realce é aquela canetinha de marcar texto e cor da fonte. Ainda temos aqui a formatação de parágrafo, eu vou chamar a atenção para vocês. Numerador, marcador, alinhar à esquerda, Ctrl L, centralizado, Ctrl E, alinhar à direita, Ctrl R, justificado, Ctrl J. Eu coloquei a palavra em inglês porque no Writer as teclas de atalho vêm do nome da ferramenta em inglês, a primeira letra do nome da ferramenta em inglês. Aumentar espaçamento entre linhas, entre parágrafos, diminuir espaçamento entre parágrafos, aumentar e diminuir recuo. Aqui já no Word, olha só, bem parecido os ícones, a gente tem a lista de vários níveis, que aí eu posso botar aquele, ó, nível 1, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Nível 2, 1.1, 1.2. Nível 3, 1.1.2.3. Classificar, colocar em ordem alfabética, crescente ou decrescente. Mostra todos os caracteres, inclusive aqueles que não são impressos. Por exemplo, espaço, tabulação. Alinhamento, à esquerda, Ctrl Q, centralizado, Ctrl E, à direita, Ctrl G, justificado, Ctrl J. Achei muito interessante trazer essas teclas de atalho. Conceitos de tecnologia relacionada à internet e intranet, busca e pesquisa. Intranet, rede interna privada de uma empresa. Pode ter acesso à internet? Pode. Extranet, aquela rede privada com acesso externo controlado, login e senha, para colaboradores, para fornecedores. E internet, a rede pública mundial de computadores. Navegadores de internet, temos o Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. As teclas de atalho são bem parecidas, tem que lembrar da navegação anônima, navegação em private, navegação privativa, cada um chama de um nome diferente. No final, é aquele que bloqueia os cookies, bloqueia o acesso a armazenar arquivos no seu histórico, no seu computador, assim como você pode fazer download e fica armazenado. Segurança na internet, vírus de computador, spyware, malware, programas maliciosos. Phishing é uma técnica de pescaria. Você cria um site fake lá, parecendo com o original, para você buscar dados de usuário. Spam ou spam, aquele e-mail indesejado que a gente não pediu para receber, que vem sendo espalhado por várias pessoas. Transferência de arquivo na internet é Cloud Store, armazenamento nas nuvens, a gente vai fazer pelo OneDrive, vai fazer pelo Google Drive e Dropbox. Agora vamos para a nossa segunda parte, que é falar sobre exercícios. Lembrando que agora eu vou pedir para minha colega lá liberar um link para vocês aí, com várias questões, inclusive questões que eu não coloquei aqui na sala de aula. Não tem muito tempo para mostrar questões para vocês aqui agora, é rapidinho, para que vocês possam ter acesso a esse link pelo nosso canal aí no YouTube, no Facebook. Eu peço para vocês que depois, com calma, depois da aula, abra, faça download desse arquivo e já está com gabarito para vocês. Logo de cara eu trago uma questão que já caiu na prova. Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, tem lá a versão dele, dada a tabela a seguir, o resultado da seguinte expressão seria: como funciona a fórmula do maior, como funciona a fórmula do mínimo. Vou chamar a atenção o seguinte, ó, fórmula do maior ou fórmula do menor vai ter sempre, dois pontos e ponto e vírgula. Se não tiver, escreveu errado. Sempre vai ter o dois pontos e ponto e vírgula. Se não tiver, escreveu errado. Não marca alternativa se não tiver dois pontos e ponto e vírgula. Esse número aqui é o késimo. E aqui o número é o 2. Significa segundo maior. Se a fórmula fosse menor, segundo menor. Eu uso todos os números, inclusive números que se repetem. Deixa eu apagar aqui e vamos ver o resultado disso aí. Para a fórmula do maior, olha só, primeiro eu encontro intervalo, faz um pontinho na primeira célula, A2 está aqui.
Faz um pontinho na segunda célula, C2. C2 está aqui. Já descobri que o intervalo é esse. O mais difícil da prova no Excel é isso, encontrar o intervalo. Já encontrou? Quem é o segundo maior? O maior é 40. Segundo maior é 30. Pronto. Já sei que essa primeira parte da fórmula é 30. Tem um sinal de multiplicação. Fórmula do mínimo. Normalmente só vai ter o 2 pontos. Fórmula do mínimo, normalmente só vai ter o 2 pontos. Pode ter ponto e vírgula? Pode. Pode ter vários pontos e vírgula? Pode. Mas normalmente só vai ter o 2 pontos. Encontramos quem é o intervalo. Vamos lá de cara. A1 está aqui, ó. Coluna A, linha 1. A3 está aqui. Faz o retângulo, menor retângulo possível. Achei. Lembrando que esses pontinhos, as células que tiverem marcado, fica na diagonal do meu retângulo. Quem é o mínimo? Mínimo, menor valor. Opa, menor valor está aqui, 10. E encontramos que 30 vezes 10 é 300. Marca a letra C. Viu que a questão é fácil? Excel não é difícil. Encontrei quem é o maior, encontrei quem é o mínimo. Fiz a multiplicação e encontrei a resposta, 300. Pô, professor, é só isso Excel? É só isso. Vamos ver uma outra questão que pode cair no seu concurso? Lembrando que essas questões que eu coloquei aí na folhinha para que vocês possam acessar são todas que já caíram na banca OACP em tempos anteriores. Suponha que você esteja realizando uma pesquisa na web utilizando o website buscador do Google. Se você estiver buscando página que contém exatamente a frase "eu sou demais", porém não contém a palavra "não", poderia ser a busca... Olha só, se eu quero palavra exatamente, tem que estar entre aspas. Se eu não quero, eu boto o sinal de hífen na frente. Então, a frase exata, eu sou demais. Está aqui, ó. Eu sou demais. E aqui eu não quero. Qual é a palavra? A palavra não. Não. Hífen não. Tudo junto. Pronto. Olho para a resposta, já posso marcar qual é a resposta correta. Eu sou demais, hífen não. Viu que tranquilidade de achar uma questão dessa? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, eu posso usar o OR e o AND também para encontrar, melhorar minha busca. Posso usar o sinal de mais. Quando eu boto uma palavra mais outra palavra, eu estou dizendo que tem que ter as duas palavras na resposta, não importa a ordem. Quando eu coloco entre aspas, tem que ter todas as palavras nessa ordem. Quando eu coloco com espaço, pode ter qualquer uma delas, como pode ter só uma delas. Não é obrigatório ter todas. Quando eu boto o hífen na frente, eu não quero ele como resposta. Vamos para outra questão, outro exercício, outra questão de concurso. Olha só, falei para vocês, extensões são importantes. Ele vem perguntando aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta apenas, exclusivamente, unicamente, extensões de arquivo de vídeo. A gente olha para aqui, AVI é vídeo, opa, WMV é vídeo, JPG4 nem existe. VOB é vídeo, então tá errado por causa do JP4. MP4 é vídeo, Xvid é vídeo. PPTX é do PowerPoint, não é. Wave é vídeo. Puxa, tá difícil, hein? MP4 tá aqui. AVI, WMV. Move, eu achei a resposta, eu marco lá e acabou. Já passo para uma outra questão. Tem que ganhar tempo. Informática é muito fácil, você tem que ganhar tempo. Nem preciso olhar a última, porque aqui, ó, VIG não existe. O resto existe. Resposta correta, letra C. Vamos para uma outra questão de concurso? Uma outra questão que pode vir caindo no seu concurso. O resultado da fórmula do Excel, puxa, eu vou pular essa. Vou pular, professor. Não, fórmula C não é comigo. Não pula. Todas as fórmulas são fáceis no Excel. Fórmula C funciona assim, ó. Igual, C vai ter um teste lógico. Esse teste lógico, ele é formado pelos sinais de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual ou diferente. Tem que ter um desses sinais. Já posso ver que é um sinal de maior aqui. Outra, vai ter o primeiro ponto e vírgula, que separa aqui, ó, o primeiro ponto e vírgula. Então já sei até onde vai o teste lógico. Isso aqui é o teste lógico. Depois do primeiro ponto e vírgula vai ter o valor ser verdadeiro. Vai ter lá o valor ser verdadeiro, depois do primeiro ponto e vírgula. Então, aqui, ó, depois do primeiro ponto e vírgula, valor ser verdadeiro. E ele vai até onde? Até o outro ponto e vírgula. Depois a gente vai ter o valor ser falso. Esse valor ser falso é esse aqui, ó, depois do segundo ponto e vírgula. Não é obrigatório botar o segundo ponto e vírgula e o valor ser falso? Não é obrigatório. Posso botar só falso? Posso botar só falso. Se der
sem o segundo, sem esse segundo ponto e vírgula. Só botei o teste lógico e o valor se verdadeiro. Só botei esses dois. Só necessário da forma, obrigatório, só esses dois. Teste lógico deu falso. Vai aparecer escrito falso em maiúsculo. Nesse caso tem os dois. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Se condicional, teste lógico, é a soma desses números. 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Sinal de maior, 10. 12 é maior que 10, encontrei no teste lógico verdadeiro. Pela fórmula eu falei se verdadeiro está entre ponto e vírgula. Vai aparecer escrito maior, marcou a resposta, passou para a próxima questão e você vai gabaritar. Tenho certeza que você não vai pular uma questão dessa. Vai marcar a resposta consciente. Então, pessoal, com calma, respira, dá uma olhada na questão e vamos analisar. Não pula uma questão do C, não. Você vai fazer o diferencial no seu concurso. E outra questão, a última questão que eu trago para vocês aqui, é falando sobre assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta não. Pessoal, chama atenção aqui. Para. Toda vez que tiver não, nunca, somente, apenas, totalmente, exclusivamente, só, marca essas palavras. Ela pode fazer o diferencial. Muitas das vezes o diferencial são essas palavras, na interpretação de texto. Agora, quando ele fala aqui não disponível, quer dizer que não tem. Às vezes ele fala a resposta incorreta, quer dizer que você vai marcar falsa. Cuidado com isso. Então, não disponível por padrão no sistema operacional Windows 7. Vamos ver? Desfragmentador de disco? Tem. No Windows 10 se chama otimizador de unidade. Compactador e descompactador de arquivo .RAR? Não tem. Marco ela. Porque ele tem, sim, pasta compactada .zip. Agendador de tarefas? Tem. Editor de caracteres particular? Tem. Então, o que não tem é um compactador e descompactador de arquivos do tipo .RAR. Eu tenho mais um tempinho, vou passar mais uma questão, mais um exercício para vocês antes de passar para a próxima parte da nossa aula. Assinale a alternativa que apresenta componentes internos básicos para o funcionamento de um computador de uso geral, também conhecido como PC. O que precisa? Conhecimentos básicos para o computador funcionar. No mínimo, processador, placa-mãe, memória, processador, placa-mãe, memória. Isso é o mínimo. Qual é a memória? A memória RAM é o mínimo. Na placa-mãe vai ter memória ROM, que vem gravado de fábrica com a BIOS, com um post. Então, vamos procurar. Pendrive é obrigatório? Não. A CPU é o processador, precisaria, mas pendrive não. Memória RAM é obrigatório? É. Pendrive não. Disco rígido é obrigatório? Dá para funcionar um sistema em rede, não precisaria de disco rígido. Então não é obrigatório. O teclado é necessário, pelo menos um dispositivo de entrada, normalmente o teclado. Então não é. Teclado e mouse? Você precisa, mas os dois não, o mouse não é obrigatório. Antigamente a gente usava o computador sem o mouse. Agora, CPU, nosso processador, e memória RAM, é o que eu preciso? É o que eu preciso. CPU, unidade central de processamento, é o processador. Memória RAM é quem auxilia o processamento de dados. Pessoal, vamos para a dica. Dica de concurso. O que eu peço de dica para vocês? A primeira coisa é o seguinte. Um dia antes da prova, tira lá à noite para você descansar bem. Coma o alimento que você come no seu dia a dia. Já começa a escrever aí também agora perguntas para o professor. Daqui a pouco eu vou abrir para você responder perguntas só de vocês. Estou esperando ela ali jogar na minha tela aqui as perguntas para poder responder. Então aproveita agora para você tirar dúvida com o professor. Então, um dia antes da prova, dorme mais cedo, se alimenta como você sempre se alimentou, não vá fazer exageros, ir para um rodízio de carne, a não ser que você faça isso todo dia. Se não faz, come a mesma comida de sempre. Lembra de separar no dia anterior caneta preta com corpo transparente. Se a prova permitir, leva um lápis. Se não permitir, você não vai poder levar. Para quê? Para você marcar. Se ela permitir que leve uma caneta diferente da preta, para poder marcar, por exemplo, azul e preta, é bom que você vai diferenciando palavras no seu texto. Então, não deixa de levar, tá? Outra dica que eu vou pedir para vocês que vocês tenham,
que façam no dia. O dia anterior já separa a identidade, já separa o cartão que você tem que levar do candidato. Já veja onde é o local. Aconteceu um ano que eu fui levar minha esposa para um concurso. Estava lá o endereço lá em Nova Iguaçu. Cheguei, botei no GPS. Quando eu cheguei no local, tinha em Nova Iguaçu 2 ruas com o mesmo nome. Eu estava meia hora de distância. Então chega mais cedo, sai mais cedo, chega 1 hora antes no local. 1 hora antes de abrir o portão. Cheguei no local, graças a Deus ainda tinha tempo, saí correndo com o carro, maior engarrafamento. Consegui botar minha esposa dentro do local do concurso e ela passou no concurso. Então, você tem que se preparar, tem que se organizar para passar nesse concurso. Esse concurso, se você não passar agora, o próximo vai demorar do TRT. Então não é sempre que vai acontecer, mas não desista nunca, porque você concurseiro, você que está em casa concurseiro, já sabe o que vai cair. O que você acabou de estudar de informática pode cair no outro concurso. Eu vou falar que o edital é bem parecido, PRF-PF. Quem está estudando para ele na área de informática é quase a mesma coisa para PF-PRF. Banca CESP, provavelmente as duas. Já foi definida Sebrasp para PF. Você pode estudar português, português é comum, cai em todo que é concurso. Direito administrativo, cai em tudo que é concurso. Direito constitucional, cai em tudo que é concurso. Então você já tem a metade do caminho andado, Então continua se preparando, continua estudando. Deixa eu ver com ela, tem mais alguma pergunta aí para que eu possa responder? Então a gente está sem perguntas no momento, eu pedi para vocês aproveitem para abrir questionamento, mas eu vou colocar mais algumas dicas aqui, eu vou voltar lá com calma, aonde a gente estava lá nos slides, lá no início. Deixa eu ir na tela aqui que fica mais fácil de voltar para a gente mostrar mais algumas dicas que eu passei correndo lá. Essa aqui, ó, a tela do menu iniciar no Windows 10. O que você precisa fazer? Você pode desinstalar agora um programa direto por aqui. Antes, quando a gente falava de Windows 7, para desinstalar um programa, eu tinha que abrir o painel de controle, programas, e lá sim eu podia desinstalar um programa. Agora, clicando com o botão direito num programa, existe uma opção desinstalar e permite que eu faça a desinstalação do programa. Tá vendo esses que estão aqui? Eles estão fixados. Se eu não quero mais aqui, eu posso clicar com o botão direito e desfixar. Tem alguns programas, por exemplo aqui do Xbox, que ele está com bloco ativo, ele vai ficar mudando. O de fotos, às vezes, fica mudando as fotos, bloco ativo. Posso clicar com o botão direito, e desativar esse bloco ativo. Posso desinstalar qualquer um desses aqui. Posso clicar com o botão direito e mandar adicionar a barra de tarefas do meu sistema operacional. Então, o menu inicial hoje ele ficou bem mais prático com essa versão Metro do Windows 10. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui para falar mais sobre o Visão de Tarefas. No Visão de Tarefas é comum agora as bancas estarem perguntando sobre ele e sobre o Cortana. O Cortana, quando você digita alguma coisa, ele está procurando no seu computador, assim como está procurando na internet. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Deixa eu passar mais uma. Quando a gente fala do Excel e do Calc, a gente tem que lembrar uma coisa que pode acontecer. No Excel, a gente bota o nome da planilha, planilha 1, o ponto de exclamação, tá? Ponto de exclamação e o nome da célula ou do conjunto de células que eu quero usar nessa planilha. Quando eu quero referenciar uma outra célula de outra planilha, uma célula de outra planilha. Já no Calc, eu boto o nome da planilha, um ponto e o nome da célula que eu quero referenciar. Então, no Excel, a gente usa exclamação. No Calc, a gente usa ponto. Outra diferença, quando eu boto 2 intervalos, anotaram aí no Excel, boto o nome da planilha e exclamação. No Calc, boto o nome da planilha e o ponto. Outra coisa que tem de diferença entre uma fórmula e outra, que no Excel você pode botar um intervalo
de células, espaço, outro intervalo de células. E ele vai pegar a interseção desse intervalo. Com o espaçamento, ele vai usar a interseção. Nesse caso aqui, ó, coluna A, B, C, D, E, F. Todas as colunas estão sendo usadas. As linhas que vão ser usadas, linha 1. Somente a linha 1. Quais células? Esse primeiro conjunto, é esse conjunto aqui de células que vai até E1. Qual outro conjunto? Começa em B1, vai até F1. Quem é a interseção? Ó? Interseção é o B, C, D e E. Se eu escrevo uma fórmula igual a soma e dois intervalos com espaço, ele vai somar a interseção. Somaria só de B1 até E1. Já no Calc, essa interseção é feita com ponto de exclamação. Então eu uso ponto de exclamação para fazer a interseção no Calc. Então é outra coisa que tem de diferença entre o Excel e o Calc. Quero usar o nome de um arquivo. O nome de arquivo vai entrar entre colchetes. Então quero usar, por exemplo, uma planilha que está em outro arquivo. Uma célula de uma planilha que está em outro arquivo. O nome do arquivo vai entrar entre colchetes. No Word, tem que lembrar bastante o caminho da onde ficam as ferramentas, os seus ícones. No Excel tem uma outra ferramenta que cai muito em prova, é formatação condicional. O que é formatação condicional? Eu posso criar regras para colocar cores, eu posso criar regras para realçar células, mudar a formatação da fonte, o tipo de fonte, o estilo. Por exemplo, quando a gente tem uma tabela de aluno, aí tem lá o nome do aluno, tem a nota 1, nota 2, tem a média, e aí tem, nessa média, cada célula uma cor diferente. Se for maior ou igual a 6, uma cor, ficou verde. Se for menor que 6, vai estar lá em vermelho, por exemplo. Aí, o Fábio fez uma pergunta aqui, Fábio Miranda. Boa noite, Fábio Miranda. O ícone de divisão de tarefa foi alterado no Windows 10, está diferente em 3 retângulos. Sim, teve uma atualização recente que ele mudou. Antes, o visão de tarefas, deixa eu voltar aqui, ele fez essa pergunta sobre o visão de tarefas. Antes o ícone era assim do visão de tarefas, ficava ao lado do Cortana. Agora o visão de tarefas, ele está um retângulo aqui, outro retângulo aqui, outro retângulo e um slicer. O que é slicer? Que eu posso deslizar isso. Então o ícone do visão de tarefas mudou nessa nova atualização do Windows. Eu peguei a versão antiga, sabia que podia surgir esse tipo de dúvida, mas essa atualização aconteceu, sabe quando? Tem 2 semanas. Provavelmente a prova já estava gerada e eles não vão mudar o ícone por causa da atualização. Então pode acontecer de mudar o ícone. Então é uma questão que você fez, boa, e quando você para o mouse aqui em cima, ele só vira 2 assim, com um slicer ainda em cima dele. Cris B fez também uma pergunta, vamos lá responder a Cris B. Extensão do arquivo costuma cair? Temos que memorizar, mas pode cair algo do tipo como mudar a extensão do arquivo do Windows? Para mudar a extensão, você pode ir lá selecionar o arquivo, apertar a tecla F2 ou clicar com o botão direito renomear. Se a extensão estiver aparecendo, você mudar. Se você mudar a extensão dessa maneira, provavelmente você vai danificar seu arquivo, ele não vai mais abrir, porque a extensão, ele define em qual programa vai abrir. O Windows, ele trabalha lá nas configurações, no painel de controle, temos programa padrão, onde eu defino que cada extensão vai abrir. Numa banca, normalmente trabalha com um padrão de arquivo. Então ele utiliza a instalação padrão. Então, por exemplo, o DocX, por padrão, abre no Word. Mas eu posso ir lá em painel de controle, programas padrão, e mudar para que ele abra no Writer. Então, posso fazer isso sem problema algum. Basta ir lá em painel de controle, programa padrão e alterar o padrão de abertura de determinado arquivo. Extensão é bom que você decore. Eu vi, se vocês olharem na lista que eu mandei para vocês, extensão de vídeo, extensão de imagem, extensão de compactação de arquivo. Esses 3, além dos arquivos, por exemplo, o Word.
O Word ele trabalha com docx, doc, trabalha com ODT, que é do Writer, ele consegue salvar como e abrir arquivos do tipo modelo, que é o .x, .m, que é modelo com macro. Ele abre arquivo do tipo RTF, que é Rich Text File, ou formato de arquivo de texto do Rich. Ele salva arquivo também e abre em formatos HTML. Na versão 2013 e 2016, ele converte PDF, então você consegue abrir um arquivo PDF, ele vai ser convertido em documento de texto para poder fazer a edição. O Word faz isso. Ele salva num texto sem formatação, extensão TXT. Então tem que saber extensão sim. E tem que saber em que programa abre. Por exemplo, por padrão, o TXT abriria no bloco de notas. Assim como o BMP, por padrão, abriria no Paint. Assim como o padrão, o doc, docx, .x, docm, por padrão, abre no Word. O ODT, por padrão, abre no Writer. Pode sim cair tipo de arquivo. Acredito que não venha na prova de vocês do TRT, mas não deixa de olhar, porque toda prova é uma surpresa. Ela vem para reprovar vocês e vocês não vão ficar reprovados. Vocês estão junto comigo aqui essa hora da noite estudando. E vamos pular um pouquinho. Antes eu ia pular aqui, mas surgiu mais uma pergunta. Gabriela Vasconcelos, mais dica de Excel de Calc? Ó, dica que eu digo sempre para o pessoal das minhas turmas. Fórmula soma, fórmula média. Cuidado que média tem que ter acento no Calc. Se eu falar do Excel e colocar a fórmula sem acento, não tem problema. A média faz a média aritmética. Ela não é a fórmula MED. A fórmula MED é a fórmula de mediana. A mediana é o termo do meio de uma sequência. Coloco todos os valores, inclusive os que se repetem, em ordem crescente. Vou riscando o menor e o maior. Coloquei lá. Vamos dizer que na fórmula da mediana apareceram os números. 2, 4, 5, 7. Pronto, apareceram os números. Coloquei em ordem crescente. Risco o menor e o maior. Risco o menor e o maior. Até sobrar um ou dois termos. Se sobrar dois, é a média aritmética entre eles. A mediana é 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Se não sobrasse, vamos dizer que tivesse um zero aqui, sobrou como termo do meio só 1. O número 2 vai ser a mediana. Essa fórmula é uma fórmula de estatística que pode estar na sua prova. Outra fórmula é a fórmula do modo. Modo é uma outra fórmula de estatística, que ele mostra o termo que mais se repete. Se não tem termo que se repete, hashtag N/D. Não foi possível desenvolver. Se tem resultado, ele mostra o resultado, o termo que mais se repete. Uma outra dica aqui que eu vou dizer do Excel é olhar intervalo. Quando ele diz o intervalo, às vezes por escrito. A1 tem o número 3, A2 tem o número 4, A3 tem o número 5, B1 tem o número 6, B2 tem o número 7, B3 tem o número 8, e ele colocou a fórmula igual a soma de A2, 2 pontos, B3. Como resolver isso? Desenha a planilha. Como eu vou desenhar, professor? Só tem letra A e B. A, B. Só tem números 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, boto lá 1, 2, 3. Desenha na hora da prova a sua planilha. Desenhei. Agora, povoa ele. Ó. A1, A1 tem o número 3. A2 tem o número 4. A3 tem o número 5. B1 tem o número 6. B2 tem o número 7. B3 tem o número 8. Quer saber a soma de A2 até B3? A2 está aqui. B3 está aqui. Então, quer saber a soma disso. Aí você vai lá na prova e soma. 7 com 8 dá 15, com 5, 20, com 4, 24. Bota lá e marcou a resposta 24, ganhou a questão. Pessoal, eu vou ter que encerrar. Nosso horário está curto. Vou pular aqui um pouquinho os slides. A gente bateu um papo aqui legal. Quem quis fazer pergunta, eu respondi agora ao vivo. E vou deixar umas frases para vocês, umas frases boas para vocês repensarem no concurso. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces.
Quem falou foi Aristóteles. Quer dizer, estude, estude, estude. Você vai ter bastante tempo para estudar, bastante tempo para correr atrás e conseguir passar no concurso, se não passar nesse. Mas não fica triste se não passar nesse, não. Você vai estudar, vai correr atrás e vai passar. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Quem falou foi a Ayrton Senna. Então, se você quer ser bem-sucedido nesse concurso, se dedica, falta uma semaninha para a prova. Não deixa de se dedicar, não. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de seu futuro que deixa de existir. Quem falou foi Steve Jobs. Então, não deixe para trás seus sonhos. Se você quer ser um funcionário público, faz que nem eu. Passa no concurso, estuda. Você só precisa estudar uma única vez. Estudando bem, estudando firme, estudando forte. Entra no concurso, a gente tem o nosso curso online. Vai lá, procura. Tem presencial também. Procura a nossa parte online, nossa parte presencial. Vocês vão me encontrar no online, vão me encontrar também no presencial. A gente vai trabalhar junto, se preparar e passar num concurso, tá? A menina ali me disse que eu tenho mais um tempinho com vocês e vou trazer mais algumas dicas. Vou aproveitar, deixar lá no nosso chat para que vocês possam perguntar, falar e eu tirar dúvida. E como ela falou que eu ainda tenho quanto tempo? Eu tenho 10 minutos com vocês. Eu vou mostrar mais questões de Excel que podem cair no concurso. Questões que já caíram no concurso. Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Vou botar um outro exemplo para a gente trabalhar. Tem uma fórmula chamada igual cont.num. E vai ter lá a quantidade de células aqui. A cont.num, você vai olhar o intervalo e vai contar quantas células tem número. É só isso. Cont.num. Lembrando que se eu deixar sem acento no Excel, ele coloca o acento automático. Já no cálculo é obrigado acento. Tem a fórmula cont.valores. Cont.valores. E também vai ter um conjunto de células aqui. Ele vai contar as células preenchidas com qualquer tipo de valor. Temos a fórmula contar ponto vazio. Cuidado que essa é contar ponto vazio. E ela vai contar as células que estão vazias, que não estão preenchidas com nada. Temos a fórmula cont.c. A fórmula cont.c, ela vai ter um intervalo, vai ter um ponto e vírgula e uma condição. O que é essa condição? É o teste lógico. Esse teste lógico tem que estar entre aspas. Então, o valor, o número, o texto vai ter que estar entre aspas. A não ser que seja só um número. Todo o restante, se tiver que ter, vai ter que estar entre aspas. Então, o cont.c você vai verificar no intervalo. Se a condição for verdadeira, você vai contando. Tem uma outra fórmula chamada, sem ser essas cont, tem a fórmula soma-c. E aí vai ter um intervalo, vai ter um ponto e vírgula, uma condição. Uma das maneiras de apresentar é essa. Quando for assim, você vai verificar no intervalo, naquele conjunto de células, lembrando que intervalo é 2 pontos, se a condição é verdadeira. Lembrando que essa condição tem que estar entre aspas. Se a condição for verdadeira, você vai somando. Soma, soma, soma. Tem a outra fórmula, que é a soma-c, que tem 2 intervalos. Tem o intervalo de teste, tem um ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula, e um intervalo de soma. O que é isso? Ele testa num intervalo a condição, se for verdadeira a soma da outra. Então vamos dizer que o intervalo fosse, o primeiro intervalo aqui,
fosse A1, A2, A3. Então ele vai testar nesse intervalo e vai somar no segundo. O segundo intervalo é B1, B2, B3, por exemplo. Buru Dambani, ela está pedindo para mim falar sobre POP, IMAP, IMAP e SMTP. Oi, Bruna, conheço você, tudo bem? Quanto tempo? Minha aluna. O que é o POP, o que é o IMAP? Esses dois são programas para receber e-mail. E qual a diferença entre o POP, chamado também de POP3, deixa eu apagar aqui, para o IMAP? O POP ou o POP3 é aquele programa, é aquele protocolo que vai receber e-mail apagando do servidor ou marcando do servidor. Ele vai fazer o download de todas as mensagens naquele programa de correio eletrônico. Só tem um problema. Se eu uso o programa na minha casa e uso o programa do trabalho, os e-mails que eu receber em casa, eu não vou conseguir ter mais acesso ao programa no meu trabalho. Já o IMAP, Interativo E-mail, protocolo de acesso de e-mail interativo, ele faz o download também das mensagens, só que ele não marca, não exclui do servidor. É aquele que você usa lá no seu celular pelo Gmail, você não tem o Gmail no seu Android? Então ele não apaga do servidor quando você está lendo a mensagem, ele não exclui, ele não marca. Você consegue ler. A diferença é que no POP eu posso fazer o download para a minha máquina de todas as mensagens e ler de maneira offline, não preciso estar conectado. Já o IMAP tem que estar inline, conectado, online também pode ser chamado. Já o protocolo de sair mensagens, protocolo de transferência de serviço de mensagem, ou sai mensagem, olha o S, sai, tá saindo. É o protocolo que eu envio, eu faço o upload, mando para a rede uma mensagem. Então ela perguntou, muito boa pergunta, pode cair protocolo? Pode cair protocolo. Esses são os protocolos usados no e-mail. Os dois primeiros recebem, o primeiro apaga, o segundo não apaga e o terceiro é para envio de mensagem. Sai mensagem. Outra coisa que eu vou chamar a atenção, já que ela falou um pouquinho de protocolo, vai que cai. HTTP é o protocolo de páginas de internet, de página de web. HTTPS, ele utiliza o protocolo de transferência de hipertexto de página de web usando a segurança. Essa segurança é a criptografia do tipo SSL, do tipo TTL ou outro tipo de criptografia. Então, os dados enviados por HTTPS vai ser embaralhado. Mesmo que alguém capture, não vai perder essa mensagem. Posso cair o protocolo FTP, protocolo de transferência de arquivo. Normalmente é o protocolo usado para fazer o upload, para fazer o download. Pode cair o protocolo de... Vamos lá, outro protocolo aqui. O protocolo de IRC, Instant Relay Chat. É o protocolo de bate-papo. O Skype usa, o WhatsApp usa para bater papo, fazer chat, tá? Outro protocolo, Telnet. Protocolo de assistência remota, o protocolo Telnet. É o protocolo utilizado para conectar numa outra máquina e você dar assistência. É um protocolo também que muitos crackers se utilizam para conectar sua máquina, roubar informações também, tá? Pode ser o Telnet. O IP é o protocolo de internet. Toda máquina, quando conecta numa rede, ele ganha um IP. Esse IP pode ser do tipo IP versão 4, tem 32 bits, ou pode ser do tipo IPv6, que tem 128 bits. Qual a diferença entre um e outro? O segundo, ele tem mais endereçamento de IP, eu consigo colocar mais máquinas na rede. O primeiro, ele cabe menos computadores em rede. Outro protocolo que a gente vai ter, além desse, é o TCP/IP, é o protocolo tanto da rede internet quanto da rede intranet. Tem também saber do DHCP. DHCP é o protocolo de controle de host dinâmico. Ele que fornece IP automático para máquina. A Evelyn está escrevendo ali, ó, muito obrigado, professor e equipe do Degrau. Fábio Miranda também, muito obrigado pela aula do professor, boa sorte para todos.
A Cris Bu, o professor é ótimo, sabe muito. Pessoal, agradeço vocês aí pelo elogio, mas tenho tempo ainda? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem tempo ainda? Estou chegando ao fim, então a gente vai encerrar. Como eu falei com vocês, deixo a mensagem para vocês, tanto do Aristóteles, da Ayrton Senna, como do Steve Jobs, e espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos dentro da sala do Degrau, nos encontramos no Degrau Online e boa sorte a todos no domingo que vem. A prova, chega lá com calma, tranquilidade, lembra de levar água, biscoito, não esquece de já separar em documento de identidade as canetas preta com corpo transparente. Isso é super importante você fazer a semana inteira. Vai se preparando para chegar lá tranquilo. Sábado que vem a gente também tem mais um aulão ao vivo para vocês antes da prova. Até lá, pessoal!